Fala, galerinha! Vamos lá! Dando sequência aqui ao nosso módulo 15 sobre transformações geométricas, que a gente está abordando um pouquinho sobre simetria. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rotação, que é o tema da nossa segunda aula, que é a aula 15.2, ok? Então, vamos lá. O que é a rotação? Rotação é determinada por intermédio de um giro ao redor de um ponto fixo chamado de centro da rotação. Então, galerinha, aqui a gente tem o centro, tá? Que é o ponto A. Em volta, em torno aqui desse ponto A, a gente tem algumas imagens. Eu vou pegar essa imagem aqui como sendo a primeira. Vamos dizer que ela é a nossa primeira imagem, tá? E aí, a gente gira em torno desse ponto aqui, ela por várias vezes até ela retornar ao ponto inicial, tá? Então, a rotação, a gente vai trabalhar com esse giro, tá? Só que esse giro, ele vai depender do quê? De uma determinada angulação, tá? E também vai depender de dois sentidos, tá? Que é o sentido horário e o sentido anti-horário. Então, é isso que a gente vai estar abordando aqui na aula de hoje, ok? Aqui eu trouxe alguns exemplos onde a gente forma algumas figuras a partir da rotação. Então, vamos pegar, ó, que aqui fosse o nosso centro e eu tivesse aqui a figura 1. Após uma determinada rotação com alguma angulação, a gente obtém a figura 2. Após outra rotação, a gente obtém a figura 3. E após uma outra rotação, a gente obtém a figura 4. Tá ok? Então, eu tive 4 rotações aqui, 1, 2, 3, e a quarta, onde eu retorno para a primeira figura, para montar esse desenho, tá? A partir disso, eu consigo determinar qual foi a angulação da minha rotação, tá? Se eu pegar uma volta completa na nossa questão da rotação, a gente tem 360 graus, ok? Eu fiz aqui 4 rotações. Então, se eu dividir esses 360 por 4, eu vou obter o 90, ou seja, cada rotação aqui ela foi feita a partir de um ângulo de 90 graus. Então, para a gente trabalhar com a rotação, a gente vai usar dois aparelhos aí, duas réguas, uma régua, na verdade, e o compasso, tá? Para a gente estar trabalhando aqui com a rotação. Então, a gente vai precisar do nosso transferidor, tá? O transferidor ele vai ser essencial aqui para a gente estar transportando os pontos de acordo com a nossa angulação necessária. Em alguns casos, a gente vai estar usando também o compasso, que ele vai ser um facilitador aí na transposição da nossa figura, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a figura 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, tá? Se eu dividir os meus 360 graus por 6, eu vou chegar aqui, cada rotação aqui, ela é feita com 60 graus, e assim por diante, tá? Notem que a nossa figura ela muda de posição, mas ela não se altera em nada. Ela continua com a mesma forma, com o mesmo tamanho, com as mesmas angulações, com os mesmos desenhos, ok? Ela apenas vai girando, ela apenas vai mudando a posição em relação ao centro. Quem vai ser esse centro para a gente? Origem do nosso plano cartesiano. Ou seja, a gente vai continuar representando no plano cartesiano, ok? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai ver como que a gente constrói essa transformação por rotação usando aí os nossos instrumentos de desenho, tá? Então, a gente tem aqui, primeira coisa, o nosso triângulo. Ele é constituído por 3 pontos. Então, a gente vai transferir esses pontos para algum lugar aqui, fazendo a rotação. E, a partir desses pontos, a gente vai construir o nosso triângulo. Tudo bem? Então,
Para isso, a gente precisa saber o seguinte: a gente pode ter a nossa rotação em sentido horário, tá? Que ela vai da esquerda para a direita, que é seguindo os ponteiros do relógio, ou o sentido anti-horário, que seria o inverso, tá? O sentido contra o movimento aí dos ponteiros do nosso relógio. Para fazer as transposições, a gente vai ter aqui o uso do transferidor. Então, vamos supor que eu tenho esse ponto B aqui, tá? Eu preciso colocar o centro do meu transferidor exatamente no centro do nosso eixo, que vai ser a nossa origem do plano cartesiano. Aonde que está a origem mesmo? É o ponto de encontro do eixo x e do eixo y, tá ok? E aí, a gente vai ter que ter o zero em algum ponto, ou onde ele vai estar, ou onde ele está. Tá? Então, o correto aqui seria o nosso zero estar aqui. E aí, eu vou marcar aqui, eu quero, no caso aqui, o zero está aqui, aqui eu tenho o 60. Então, eu quero uma angulação de 60. Então, eu vou marcar o ponto aqui aonde que eu tenho o 60. E aí, eu trouxe esse ponto para cá. Ok? Vai ficar mais claro quando a gente estiver aqui certinho no nosso plano cartesiano para vocês visualizarem. Então, como que vai ser feito isso? Então, aqui, nosso procedimento. Como os nossos pontos aqui, eles estão em cima dos nossos eixos, em cima da nossa reta, quando a angulação for de 90 graus, vai ser muito simples, tá? Como que eu faço isso? Ponta seca no centro, abro até o ponto que está em cima do eixo e eu traço aqui uma semicircunferência, um semicírculo, até chegar no outro eixo, tá? Porque de um eixo ao outro eu tenho uma angulação de 90 graus, tá? Se não fosse 90 graus, nós teríamos que usar o nosso transferidor. Então, eu teria a origem do transferidor aqui, tá? Desculpa, galerinha. O zero estaria aqui, e aí eu ia girar no transferidor, eu iria procurar até a angulação que eu necessitava e iria marcar o ponto, ok? No próximo slide aqui, a gente vai ver isso usando os 90 graus. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, eu fiz a mudança, eu girei a minha figura em 90 graus. Na verdade, eu girei o meu primeiro ponto, tá? Então, eu trouxe ele para cá, ok? Nós vamos agora fazer aqui o segundo ponto. Galerinha, é importante, a distância do centro ao ponto A é de 2 unidades. Do zero ao novo ponto A, ela continua sendo de 2 unidades. Então, sempre, a partir do centro, a distância entre os novos pontos, aos pontos que eu tinha, aos novos, elas precisam ser as mesmas, tá? Após transferir todos os pontos, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar o compasso e abrir do zero ao ponto A, do zero ao ponto A'. Tem que ter a mesma distância. Do zero ao C, do zero ao C'. Então, eu tenho que ter a mesma medida. Então, com o meu próprio compasso aqui, eu consigo verificar isso, ok? Vamos visualizar aqui o nosso segundo ponto. Olha o que foi feito. Então, aqui eu tenho o centro do meu transferidor, que é o zero, tá? Ele está exatamente no centro dos nossos eixos, na origem. E aqui ele está marcando o zero no meu transferidor. Então, aqui está o zero. Eu preciso que esse ponto rotacione 90 graus, então eu vou acompanhar no transferidor até chegar no 90. E aí, o que eu faço? Eu marco o meu ponto B. Não preciso fazer nenhum risco aqui, não preciso usar aqui o meu compasso, tá? Ele está aqui apenas indicando que a hora que eu fizer a rotação, eu vou chegar exatamente nesse ponto. Então, o que é importante para mim? Pegar esse ponto que está no zero e levar ele até o 90. Aí, eu marco esse novo ponto, ok? Assim, eu fiz a minha transposição. Eu levei o meu ponto para o novo lugar que ele vai ter, ok?
E eu preciso fazer isso com o próximo ponto também. Como o próximo ponto ele está em cima do eixo, eu uso novamente o compasso. Eu abro o compasso ponta seca até aqui o ponto C e traço aqui até onde ele cruza o meu eixo. Assim, eu fico com esses 2 pontos e o terceiro aqui. Marcando os 3 pontos, eu apenas vou ligar e eu já tenho a rotação da minha figura. Tá ok? Então, se eu fizer ela aqui várias vezes, eu chegaria nesse seguinte desenho. Então, aqui, ó, uma rotação de 90 graus, mais uma rotação de 90 graus, outra rotação de 90 graus e outra rotação de 90 graus, totalizando os 360 graus, que seria de uma volta completa. Ok? Então, vocês vão trabalhar com isso. Essa vai ser o trabalho de vocês. Pegar a figura e ir rotacionando ela, girando ela em torno do nosso ponto inicial, que é o centro aqui, que é a origem do nosso plano cartesiano, tá? Até construir o que está sendo pedido em cada exercício. Então, aqui para vocês, gente, para vocês finalizarem aí, página 92, 93, 94, 95 e 96, mais ATC 46. Bom, galerinha, aula nossa é isso, tá? Transferir a figura de lugar fazendo a rotação, usando o nosso transferidor aí, para a gente estar levando ela com uma determinada angulação de acordo com o que está sendo pedido. Bom estudo a todos, até a nossa próxima aula. Valeu, galera!